Olá, mundo! Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos refletindo sobre as cartas de 1 ao Coríntios, hoje capítulo 7, verso 14, não, verso 15 em diante, amém? Nós falamos sobre as condições, né, do solteiro, a prostituição, acerca de não praticar o sexo antes do casamento, mas depois que casou é quase que uma obrigação, você tem que pagar a devida benevolência à sua esposa e a esposa pagar ao esposo, não é? E se separar somente com o propósito de orar, de buscar a face do Senhor por um tempo, né, por um período, um certo período, isso é em concordância, não dá para mim decidir fazer isso sem ter uma concordância com o meu cônjuge. Isso é errado diante de Deus. Eu não posso usar o sexo como uma moeda de troca, né? A mulher não pode, como é costume, né, das que não conhecem a Cristo, às vezes querer alguma coisa e aí troca isso, né, proporcionando ao próprio esposo, mas que não tem um relacionamento legal, e ela usa, né? Ela somente de vez em quando cumpre seu papel de mulher, e isso quando ela deseja alguma coisa, algum benefício. Então isso também é errado, Paulo também condena isso. O que nós precisamos é viver em concordância e em paz, né? E aí falamos sobre os solteiros, os casados com cônjuges diferentes da fé, né? Que os descrentes. E aí então vamos falar agora sobre a questão de alguma coisa que é difícil, né? A gente não vai ouvir muitos pregadores falando sobre isso, isso quer dizer que eu terei que ter muito cuidado, mas vamos lá. 1 Coríntios 7, verso 15 em diante, diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se. Olha só, hein? Se ele se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um segundo o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. E alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda puder ser livres, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer, como quem alcançado pela misericórdia do Senhor, para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estar ligado à mulher, não busque separar-te. Estar livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não peca. Se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos isto. Porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Então vamos lá. A gente entende, né, que a palavra de Deus
ela é muito profunda, não é? Os ensinamentos contidos aqui, a, a leitura em si, ela é de uma dimensão não comum na cultura brasileira, não é? Os preceitos citados aqui. E aí, nós vimos que a igreja, ao longo do tempo, ela pode ter errado. Por isso, uma necessidade de que haja, né, constantemente irmãos estudando a palavra, procurando, né, aquele ministério da palavra de Atos dos Apóstolos, procurando sempre manter a igreja baseada na verdade, né, num concílio onde as pessoas concordem com aquilo e seja a luz da palavra. Então veja que Paulo está dizendo assim, né? Paulo vai falar que se você é casado com uma pessoa descrente, ela consente que você sirva a Deus, beleza, continue com ela, não tem problema nenhum, né? Se você aceita Jesus, seu marido é de uma outra religião aqui no Brasil, né? Você não tem necessidade de que ele também se converta para você ser santificado, desde que ele permita isso, né? Ele consinta que você vá para o evangelho. Existem casos de que o marido ou a esposa diz, ó, se você for para a igreja, então acaba, não é? Nosso casamento vai acabar, eu vou te deixar, não quero ser mulher de crente, não quero ser esposo de crente. E aí, então, nesse caso, se o cônjuge, né, não tem essa concordância com você, não te dá essa liberdade de servir o Senhor, né, na sua companhia, então a você não, né, o verso 15 vai dizer, você não está preso a isso. No Brasil, vou falar do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, subúrbio onde eu moro hoje, existe uma cultura meio estranha, né? Às vezes, nós pegamos, por exemplo, um evangelismo, alguém decide por servir a Jesus, e aí o que acontece? A pessoa, ela vai, o cônjuge não vai, e aí o cônjuge impede a comunhão do outro. Como assim impede, Alexandre? Simples. Eu sou amigado, né? Eu tenho a minha vida de amável, de união estável. A igreja, a maioria das igrejas não aceitam isso. E a pessoa diz assim, eu não vou casar. Não quero casar. Aí a pessoa não pode entrar em comunhão, não pode se batizar. Não pode se batizar, não pode tomar santa ceia. Quem não come e não bebe no meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Então essa pessoa que não proporciona esse casamento para poder a outra pessoa seguir, ela não consente, né? Só que nós da igreja, os líderes da igreja, os pastores, dizem assim, não, você tem que continuar com essa pessoa e vamos orando que um dia Deus faz uma obra. E Paulo diz assim, não, é simples e fácil. Não quer? Você quer servir a Deus, a outra parte não quer? Mas ela aí, ué. Não vai fazer campanha para ficar junto, não, deixa ir. Você nem sabe se ele um dia vai mesmo ser salvo. Agora, olha que Paulo está falando de uma pessoa que já vive maritalmente com ele, não é? Não está falando de alguém que vai se relacionar. Depois nós vamos ver sobre namoro, uma hora que Deus permitir, e vamos ter que falar desse namoro de crente com descrente, que é uma coisa inaceitável, né? Diante da Bíblia. Mas veja que Paulo está falando assim, se você casou, ou se você vive casado, vive mesmo na união estável, e a pessoa consciente, ela permite que você vá seguir sua fé, ela permite que você vá servir o seu Deus, tranquilo, continue junto. Se ela não vai aceitar isso, então deixa ela ir. Se ela às vezes faz até ameaça, não, se você for para a igreja, você tem que escolher entre Deus e eu, escolha Deus. Deus, ele tem projetos de fidelidade na sua vida. A outra parte do seu casamento, não sei se é o esposo ou a esposa, não tem tanta segurança assim. Não estou dizendo que porque não é crente é infiel, não é nada disso, não é? Mas você não tem garantia. E você não tem garantia de que você vai conviver com esse descrente e um dia ele vai aceitar Jesus, um dia ele vai se converter. É o que Paulo está falando. Você não precisa ficar preso a uma pessoa que não quer que você sirva a Deus, que luta para você não servir a Deus,
porque você não sabe se aí você vai conquistar essa pessoa para Cristo ou não. E nesse caso, então, você está livre. Você não sabe se vai salvar, né? E aí, a partir do verso 17, ele vai falar sobre o chamado de Deus. Ele diz assim, olha, cada um fique do jeito que Deus chamou. É chamado servo, continue servo. É chamado livre, continue livre. Até tem aquela parte, né? Cada um fique na vocação que fosse chamado. Mas vamos entender aqui que nós estamos falando acerca de casamento e de relacionamento homem e mulher, né? O capítulo 7 ainda não acabou, o tema ainda não acabou, daqui a pouco nós vamos ver que Paulo ainda está falando do tema, e ele está falando isso, ó, foi chamado, está casado, continue casado, beleza. Está solteiro, era bom se manter assim, mas se você não pode se conter, então melhor que você case, não é? Mas ele vai dizer, ó, eu dou esses conselhos, né, esses mandamentos do Senhor para evitar tribulação, porque casamento não é uma brincadeira, não é? Não é uma aventura que você arrisca. Eu vou me casar e se não der certo eu pulo fora. Não é isso. Casamento é uma viagem que tem de ser eterna, né? Eterna porque só a morte nos separa, né? Então, enquanto você estiver na vida, é uma vida inteira. Agora, não é fácil. Não é fácil. Pegue duas pessoas, dois comportamentos distintos, duas mentalidades distintas, as feridas das almas distintas, planos distintos, sonhos distintos, e tente fazer esse mix aí, né? Para que se torne um, como Jesus nos ensinou, como Deus falou que nós seríamos, né? Que deveríamos largar pai e mãe e ser um. Não é um desafio fácil. Não é uma aventura cheia de flores e perfuminhos e pássaros cantarolando pelo caminho. É uma viagem de extrema a dificuldade, não é? É o se negar. Depois nós vamos ler sobre isso, né? Paulo diz como o homem deve amar a mulher como deve se relacionar com o homem. E hoje, então, com a mudança cultural, esses conceitos da Bíblia para o casamento parece ser assim algo surreal, né? Coisa assim de, isso não sei nem se existiu, acho que é só a história da carochinha, porque são coisas muito sérias, irmãos, muito sérias que a Bíblia vai falar sobre o casamento. E Paulo vai dizer isso. Mas se você foi chamado livre, permaneça livre. Agora, se você foi chamado como mulher, né, se você tem esse apetite por mulher, em vez de ficar aí se aventurando com várias, escolha uma, casa, siga a sua vida em paz, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aí ele vai dizer, olha, no verso 26, tenha, pois, por bom, por causa da instante necessidade, Paulo mais uma vez reconhece que a vida sexual ativa é uma necessidade humana, né? Tanto o homem como a mulher, eles têm necessidades da relação sexual. Ele diz assim, está ligado à mulher, não busque separar-te, né? Porque se você já está ali envolvido com alguém e você sabe que você tem, né, esse desejo de manter sua vida sexual ativa, que não é errado, né? Pelo contrário, sendo da forma correta, é uma bênção do Senhor, e ele vai falar isso. Então não se separe. Se você está livre de mulher, melhor não buscar. Se as virgens casares, não, mas se casares não pecas. E se as virgens também se casar, não pecam. Não é pecado casar, não é? Dizem os historiadores que lá em Corinto tinha aquela coisa de achar que o corpo era de um nível, a alma do outro, e que a alma só conseguia ser livre quando o corpo era castigado. Então você subjugava o seu corpo, sua alma ficava livre. Então achavam que o casamento, por ter o prazer carnal da prática sexual, poderia ser um pecado, nos separar de Deus. Isso não, né? Então aí ele vai falar sobre isso. E ele vai dizer, glória a Deus, aqui no verso 30, ó, os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. É a consciência, o que Paulo quer nos levar a ter, né, uma consciência
de que o mais importante de tudo não é se eu devo ou não casar, né? O mais importante que eu tenho que entender é que eu tenho um novo relacionamento com Deus, né? Que é o que Paulo quer passar para Coríntios. Tem muitas necessidades, Deus reconhece as necessidades humanas, todas as necessidades humanas são reconhecidas por Deus, tá, irmãos? Todas elas. Deus reconhece tudo aquilo que nós temos por necessidade afetiva, amorosa, financeira, enfim, Deus reconhece todas elas. Só que essas coisas do mundo passam, né? A gente não precisamos, não temos a necessidade real destas coisas na vida, quando a gente tem um propósito maior. E ele vai dizer, olha, bem quisera que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do solteiro, em como agradar a Deus. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, mas a santa, tanto no corpo, mas para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isso para proveito vosso, para vos enlaçar, mas para que é decente, conveniente, vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, e se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça tal, o que quiser, não peca, casem-se, não é? Então veja que Paulo mais uma vez está ali focado nessa questão desses prazeres todo, e ele vai dizer, ó, se você resolver casar, é muito do que você tem em mente, né? Se o solteiro, ele cuida da coisa do Senhor, né? A virgem cuida das coisas do Senhor. O casado tem que agradar a mulher, não é? Então, aquela coisa, sabe, eu vou para a igreja porque eu tenho um compromisso com Deus e minha esposa tem que entender, meu esposo tem que entender. Isso não funciona com Deus, né? Ele já está dizendo assim, ó, se você quiser viver inteiramente uma vida ministerial, de como nós chamamos fazer a obra de Deus, então não case. Porque se você casar, você vai ter outra parte. Tanto a mulher tem um esposo e o esposo tem uma mulher. Não há uma diferença nisso, né? Nesse assunto, nós estamos ali sendo sempre tratados de forma igual. Seu homem e a mulher, seu esposo, sua esposa. Então Paulo está sempre nos nivelando ali, porque não há diferença. Né? Não é porque o homem da casa pode viver na obra e não atentar na mulher, ou a mulher vai viver da obra e não atentar o seu esposo. Então, por isso era melhor que ficasse solteiro. Todavia, verso 17, 32, porque a gente tende a acabar hoje. 32 diz assim: todavia o qual está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade. Se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, e o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então Paulo termina, né? Ele já falou sobre os solteiros, as virgens, o casamento com descrentes, né? O jugo desigual. Ele já falou sobre a condição de não estar preso a isso. Se você tiver a oportunidade de ser livre, aproveite. Ele já vai fazer as considerações aqui finais. E aí ele vai falar da mulher ligada, né? Que é uma outra situação que nós também temos na atualidade, que é o seguinte: a mulher foi casada, o marido morreu, ela é viúva e ela então pode casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. É claro que esses ensinamentos estão voltados para a igreja, não é? Para os cristãos. Então, dentro da igreja, se você é viúva, seu marido faleceu, você tem a liberdade de casar outra vez, desde que no Senhor. Ou seja, não no jogo desigual, não é?
que a gente precisa entender essas coisas. Não dá para ficar preso, né, a um jugo desigual. É procurar tormentas para si próprio. Mas a gente vê isso depois. E ele diz assim, olha, se casar, beleza, né? Quem casa, aqui estaria o marido, fica, não sei. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o seu parecer. Então, um pouco antes ele fala, de sorte que quem casa faz bem, quem não se dá em casamento faz melhor. E aí, o conselho também da mulher que, se ela quiser casar, viúva, casa, beleza, tá tranquilo. Se ela não quiser casar, melhor para ela. E ponto final, checkmate. E Paulo termina, então, as questões do casamento com essas frases, não é? O que nós precisamos entender mais, não é? Existe na Bíblia Sagrada, embora muitas igrejas tenham receio, embora muitos pastores achem escândalo a gente falar sobre a vida sexual, né, a atividade sexual, a Bíblia mesmo se preocupa com isso. E foi o primeiro mandamento que Deus deu ao homem: crescei-vos e multiplicai-vos. A gente só se multiplica através do relacionamento sexual. Então, é um mandamento do Senhor, a prática sexual. Existe na Bíblia Sagrada, algumas posições, né? Não é posição sexual, alguma posição de Deus, alguns conceitos de Deus, para que essa vida conjugal, essa vida sexual ativa, ela seja abençoada, ela seja uma vida feliz. E dentro desses conceitos, a igreja se estabeleceu em obedecer. É claro que a gente temos que entender o seguinte: quando a Bíblia fala que o leito matrimonial deve ser o mais digno de ser venerado, né? O mais santo, a gente deve separar ele. Na verdade é que, assim, casamento é dois. Então é o homem e a mulher. Isso é um casamento, né? Um homem e uma mulher, biblicamente falando. E o que acontece? São dois. Quando você tem que considerar ele santo, mas digno de ser venerado, não fale do seu casamento para todas as pessoas que você acha que pode falar, não é? Zele do seu casamento. Porque sempre as pessoas têm conselhos, têm palpites para dar, mas elas não conhecem a sua realidade verdadeira e nem a realidade dos seus cônjuges, não é? Então, o problema sexual, o problema do casamento em si deve ser resolvido a princípio pelo casal, não é? Então você tem um problema com o seu esposo, você tem um problema com a sua esposa, sente e converse. Tem um livro aí, um best-seller que faz sucesso, né, nos termos de casamento. Eu não li, a gente até tem aqui em casa, mas eu nunca li, que é Casamento Blindado. Por que eu não li? Porque, assim, eu não entendo nada de blindagem, né? Essas coisas assim não é minha especialidade. Mas eu sei que quando eu blindo o carro, eu ponho ali uma proteção e ele vai ficar seguro. Eu não preciso mais me preocupar porque eu blindei o carro. Então eu não tenho mais preocupação. Só que o casamento, a vida humana, não dá para fazer isso. Por quê? Porque nós sofremos ataques, influências a todo momento, não é? A nossa mente, ela é muito veloz e a todo instante ela está recebendo informação, ela está criando informação e é muito rápido esse universo mental que a gente vive. Então não dá para mim dizer assim, eu blindei minha mente, não dá. Eu preciso constantemente limpar, purificar, sabe, avaliar, reorganizar os pensamentos. Então, no casamento cristão, é isso que deve ser feito. Você deve conversar com seu esposo. Isso é um conselho que serve para os não cristãos também, não é? Tem um problema com seu esposo? Melhor conselho que eu te dou: sente os dois e converse. Você pode conversar com seu esposo e é legal se você conseguir criar, né, esse patamar, esse alicerce de poder conversar sobre tudo. Na verdade, o casamento, quando ele não tem um diálogo sobre as coisas que acontecem no casamento,
a tendência dele é ser um casamento frustrante para alguma das partes. Alguém pode até gostar dessa vida, né? A vida é minha, eu faço o que quero, não é? Mas quando tem duas pessoas envolvidas, não dá para viver assim. Então converse. De repente, né? A gente sabe, e eu não vou tampar sol com a peneira, né? Me desculpe, eu não tenho esse hábito e não é uma coisa que eu gosto de fazer. De repente, Paulo tratou aqui de problemas relacionados à prática sexual, à vida sexual ativa, não é? A gente sabe que tem casamentos que tem problema com isso. O homem não paga a devida benevolência à mulher e a mulher, por sua parte, não paga a devida benevolência ao seu esposo. Isso é errado, não é? Isso é errado, nós já lemos aqui e vimos que é errado. Agora, é importante entender o porquê que isso acontece. Porque não adianta você descobrir um erro. Não adianta, por exemplo, não adianta, por exemplo, você ir num pronto-socorro, num maior especialista de cardiologia e descobrir que tem um problema no coração. Isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é esse especialista em cardiologia dizendo assim, ó, existe um tratamento. E o tratamento é esse aqui. Então, através do tratamento, pode resolver sua vida. Então, tem um problema sexual, converse com seu cônjuge, procure ele, né? De repente, a queixa mais comum, né, que a gente recebe, ou que a gente sabe que as mulheres fazem, a queixa mais constante das mulheres em relação ao seu esposo, muitas vezes é o egoísmo do homem, né, que só pensa no prazer dele, só pensa na satisfação dele, ignorando as necessidades da mulher. E então é um tipo de relacionamento assim, o homem não paga a devida benevolência à sua mulher. Ele simplesmente a explora, né, não pagando o benefício que é devido a ela. E os homens geralmente reclamam das dores de cabeça ou das desculpas constantes. As dores de cabeça, compra lá caixas e caixas de analgésico e deixa lá para resolver. Agora as outras desculpas tem que ser o que é. Só que não precisa fazer isso, né? Precisa sentar e conversar com o seu cônjuge para ver o que está acontecendo. Por que às vezes falta a atração, por que falta o apetite, né? O desejo um pelo outro. E eu já ouvi casamentos com 10, 15 anos de um relacionamento que não era satisfatório para uma das partes, para a outra estava tudo bem. Só que tem que sentar e tem que conversar. Mas não brigar, não discutir nada. Se uma conversa, dois, perceber que não estão conseguindo realmente ali, sabe, se equilibrar, já não tem aquela vida ativa e agora não consegue um diálogo ativo, né, para que possa ser solucionado os seus problemas, existem profissionais, né, até pregadores aí que hoje são especialistas nas áreas sexuais. Não tenho nada contra, né? Cada um tem a sua especialidade, mas eu tenho um outro tipo de projeto na mente. Mas existe até pregadores que dão palestras acerca de uma vida sexual saudável, né? Você pode procurar aí psicólogos que possam tratar, né? Analistas, tem pessoas que podem te ajudar nessa parte. Se você é cristão e você congrega numa igreja verdadeiramente bíblica, é legal que, por exemplo, a moça, né, a mulher que está com algum problema e já conversou com seu marido, antes de conversar com o marido, não. Mas depois que conversou com o marido e ainda não está conseguindo ter uma vida prazerosa nesta área, procure uma mulher mais velha da igreja que seja idônea, né, para que ela possa te aconselhar, conversar abertamente com você, né? Esse é o papel das mulheres mais velhas, ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Se você faz parte de uma mulher mais velha e ainda não tem uma vida que você se sinta feliz, então é preciso que você também procure ajuda, não é? Para que isso possa ser resolvido. O homem também, não é? O homem eu aconselharia a procurar o seu pastor. E aí, eu sempre lembro disso. Eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu venho conversar com o Senhor porque eu confio no Senhor, né? Eu sei que eu posso falar de tudo e que o Senhor vai tentar me aconselhar e não vai levar isso para fora. Eu disse, então, mas você tem que confiar assim no seu pastor, né?
Ela disse assim, no meu pastor eu não confio. Eu disse, então muda de igreja. Ora a Deus e muda. Por quê? Porque este é o papel do pastor, né? É poder aconselhar, é poder, sabe, estar orando, intercedendo ali por vocês. E é legal isso, né? Algumas igrejas existem, eu até louvo a Deus isso, que existe um ministério, né? Pessoas que são treinadas para o aconselhamento conjugal. Isso é bacana demais. A gente sabe que somos humanos, quem é casado sabe que casamento é complicado e às vezes precisa de alguém que ajude a ver, né? Que fale para mim, meu, você está perdendo tempo com outras coisas aí que você devia dar atenção para sua mulher ou para a mulher, né? Fala, ó, você está deixando alguma coisa a desejar. Talvez você já tenha visto alguém desse post, né, dos novos cardápios, a lá Facebook, a lá WhatsApp, né? Aquele carvãozinho de frango assim, aquele arroz assim mais escurinho, porque as pessoas às vezes se envolvem tanto na internet que acabam esquecendo dos compromissos do lar. Então tudo é necessário conversar, não é? Se você decidir viver a dois, que Paulo está dizendo assim, ó, se não é para ficar se abrasando, né? Não é para ter uma vida de ficar com um e com o outro. E se você decidiu viver a dois, lute para que isso dê certo, né? Procure na Bíblia, quando você procurar alguém para te aconselhar, é muito bacana, se você é cristão, observar se o que a pessoa está falando, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia. Geralmente uma pessoa de Deus vai usar esses termos, né? A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, aconteceu assim no passado, mostra o texto bíblico para você, é bacana, não é? Tenha o conhecimento secular e não é errado, não é? Hoje eu estava conversando aqui com o pessoal, eu não acho errado o conhecimento secular, eu só não faço e não acho que deva ser feito do conhecimento secular, base para pregação, base para ministério, né? Isso tudo nós temos dentro da Bíblia, não há uma necessidade de buscar. Mas, por exemplo, na administração da igreja, na administração de uma empresa, é bom que além dos conceitos bíblicos, você tenha um pouco da noção, né, do que é uma gestão, do que é uma administração. É legal se você é um esportista, por exemplo, e tem um conhecimento de educação física, é bacana. Não é errado você ter o conhecimento secular, mas você tem que lembrar que a base para nós é a Bíblia. Então, se aconselhe. Então, eu espero que você, que é solteiro, tenha entendido, não é, que não pode, homem de Deus, jovem de Deus que é solteiro, não pode ficar se relacionando. Não pode. Você tem que esperar a hora de você olhar a bonitinha da igreja e dizer assim, vou casar com essa. Não é? Vou casar com essa. Tomar a decisão. Mas eu não sei se vai dar certo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém que casou sabia que ia dar certo o casamento. A gente até quer que dê certo, mas que a gente sabia que ia dar certo, não. Porque o casamento é uma coisa inexplicável, né? E cada pessoa tem o seu jeito, então cada relacionamento vai ser um. Então, homem solteiro, mulher solteira, que quer servir a Deus, não pode ficar de namorico. Ok? Espere o seu parceiro, a sua tampa, o seu varão, a sua varoa, sei lá o nome que você usa, que hoje é tanta coisa que a gente ouve falar, então eu não sei qual que você aplica na sua vida. Mas é solteiro, é solteira, não namore com um e com o outro. Espere para namorar com o seu marido, aquele que você decidir casar com ele, ok? Então, é solteiro, faça isso. Resolveu casar, aí quando você casou, se antes do casamento praticar sexo era pecado, depois que casou não praticar é pecado, é errado, né? Se é um erro, é um pecado. Então, agora casou, pratique sexo com o seu marido, com a sua esposa, não é? A não ser quando vocês queiram se dedicar a um período de oração, né? Às vezes a gente tem algumas necessidades que necessitam de que a gente ore mais, que a gente consagre, faça um jejum, às vezes, né, para ajudar. Então, nesses períodos, é bom que você se aparte para se dedicar a isso, que seja em concordância com o seu cônjuge, não seja um período muito extenso, para que na falta dessa vida sexual ativa, o diabo não venha tentar a parte que tem necessidade maior, né? Então, preste muita atenção nisso também. Você que é viúva, pode casar, os viúvos também podem casar, né? À vontade no Senhor, lembrando que não se prender a julgo desiguais.
E veja como Deus é bom, né? Ele quer que nós tenhamos muita saúde nessa vida relacional, né? Nessa vida ativa sexualmente falando. Olha, tem crente que não sabe que Deus se preocupa com a nossa vida sexual, né? Tem crente que acha que Deus só quer saber de oração, jejum e dois glória a Deus na igreja. Não, Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que Deus tem cuidado em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em cada etapa da vida do ser humano, desde o seu nascimento até quando ele deixa essa terra para esperar lá o julgamento do Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Quero lembrar, né, o vídeo daqui a pouco nós vamos postar no YouTube. Você que ainda não se inscreveu lá no canal, por favor, dá uma forcinha, se inscreva, curte, compartilha. Se você aprendeu alguma coisa, achou legal, diga, ó, tem um Forrest Gump lá, um contador de história que está falando algumas coisas que pode ser interessante. Se você não gostou, por favor, não desista de mim. Fale para mim onde você acha que eu estou errando, fale para mim o que é preciso melhorar. A gente vai procurar se esforçar sempre para que você possa, né, ser impactado pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te rendemos graças ao Senhor, porque só o Senhor, um Deus tão bom como é, pode ter todo esse cuidado com a nossa vida sexual, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor não nos priva, o Senhor não nos proíbe a sentirmos o prazer, nem desfrutar dos benefícios. Mas o Senhor nos orienta para que esta vida também possa ser motivo de exaltarmos o teu nome, pela felicidade que desfrutamos quando observamos os teus ensinos acerca desse tema. Então que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos que ouviram a tua palavra e glorifique o teu nome nesses relacionamentos, qual seja a escolha do coração do teu filho, para que o nome de Jesus seja glorificado. Glória a Deus. Então, nós vamos parando por aqui. Tenha uma boa noite de descanso. Quem vai descansar? Temos muitos profissionais que trabalham à noite. Se você vai trabalhar, então um bom trabalho para você. E amanhã, às 22h30, querendo Deus, nós estaremos de volta. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.